Quando a gente fala de medição de vazão, né, é definida no seu sentido mais amplo, como a determinação da quantidade de líquido, gás ou sólido que passa em determinado local por unidade de tempo. Tá? Então, você pega quantidade de líquido, quantidade de gás, quantidade de sólido que passou de um ponto a outro em determinado instante de tempo. Isso é medição de vazão. Então, pode ser definida como a quantidade total de fluido movimentado. Então, a quantidade total movimentada pode ser medida em unidade de volume, né, litros, milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, galões. Aí tem o lance de galões americanos, galões canadenses, pés cúbicos. Ou em unidade de massa, grama, quilograma, toneladas, libras, né? Lembrando que a unidade de massa mesmo é quilograma, né? Você tem as derivadas. Então, a vazão instantânea, ela é dada por uma unidade, uma das unidades acima, qualquer uma delas, dividida por uma unidade de tempo, por exemplo, litros por minuto, né? Metros cúbicos por hora, galões por minuto. E no caso dos gases e vapores, a vazão instantânea pode ser expressa em quilograma por hora, metro cúbico por hora, por exemplo. E quando se mede a vazão em unidades de volume, devem ser especificadas as condições básicas consideradas. Né? Assim, a gente leva em conta algumas condições. Assim como o caso do líquido, é importante indicar que a vazão se considera nas condições de operação, né? Ou a 0 graus Celsius, 20 graus Celsius, ou qualquer outra temperatura. Então, você informa que a vazão é X em uma temperatura de tantos graus Celsius. Na medição de gases, é comum indicar a vazão em Newton metro cúbico por hora. Newton não, desculpa, eu entro num automático, né? Toda vez que eu falo sobre isso daqui, eu falo de Newton e me corrijo, tá? É um termo chamado normais, ok? Esse N aqui ele não é relacionado à força, então eu entro muito em gases, pneumática, pressão, e eu vou muito no Newton, tá? Mas se considerando de vazão é chamado de normais, metros cúbicos por hora, tá? Para gás. Ou seja, a temperatura 0 graus Celsius e a pressão atmosférica, tá? Então, não, é porque não deixa de ser pressão atmosférica, mas aí não é falado em Newton, tá? É chamado de normais, porque na verdade utiliza a pressão atmosférica em ATM. Ou né, em SCFM, que é a tradução pés cúbicos padrões por minuto, tá? Uma temperatura de 60 graus Fahrenheit e uma pressão atmosférica em PSI, você já conhece, né? Em valor real 14,696. Então, as principais relações entre as unidades normalmente utilizadas é 1 metro cúbico, né, está para 1.000 litros, ou em decímetro por metro cúbico, decímetro vezes metro cúbico. 1 litro, né, ou decímetro cúbico, igual a 1.000 centímetros cúbicos. 1 pé cúbico igual a esse valor todo aqui, ó, 0, aproximadamente 0,28 metro cúbico. 1 galão americano igual a 3,785 litros. 1 libra, aproximadamente 0,46 kg. E 1 kg igual a aproximadamente 0,2 libras. Tá? Então, tipos de medição de vazão, pessoal. Então, existem dois tipos de medidores de vazão. O por quantidade e os volumétricos, tá? Então, vale até a pena destacar. Engraçado, a minha internet está voando aqui e o colaborante vai me derrubar a qualquer momento. Então, medidores de quantidade
medidores volumétricos. Então, os medidores de quantidade são aqueles que, a qualquer instante, permite saber, né, que quantidade de fluxo que passou, mas não o que está passando, né? Pelo caso, olha aqui, ó, bomba de combustível. Aí é que entra a sacanagem da bomba de combustível. Não? Alguém de vocês já passou a experiência de ir abastecer e você pagar um valor que você está acostumado a pagar, e você vê o marcador de combustível lá e ele marca outro valor, né? Mesmo o combustível estando absurdamente caro, ainda existe essa prática, né? Então ele mede a quantidade que passou. Aí eletronicamente ele diz que está passando e vai marcar lá na máquina, mas você viu no seu medidor, não passou aquela quantidade. Aí você vai, questiona, ele pega um galão de 30 litros que tem um visor de nível transparente e ele ativa a função da máquina de botar o que realmente ele marca ali, né? Eu, por exemplo, eu já cheguei num posto para botar gás no meu carro e eu pedi, ao invés de completar, eu pedi para o cara botar 18 metros cúbicos. Aí ele foi numa chavinha escondida que eu vi, que ele mexeu na máquina. Ainda era uma tecnologia ultrapassada, né? Ele não precisava mexer em controle remoto, era numa chavetinha. Ele mexeu numa chavetinha escondida lá para ele poder botar 18 metros cúbicos e entrar 18 metros cúbicos, né? Não sei se de repente você era algum fiscal escondido, a paisana. E eu notei. Eu comentei, falei, vem cá, cara, essa chavetinha é para quê? Se eu tivesse pedido para completar aí essa chavinha ficar na outra função, não mexi em nada não. Mexeu porque eu vi aquela chavinha ali. Uma chavetinha bem escondida, mas que você parasse para prestar atenção, você via, né? É porque o problema é esse, que são medidores de quantidade. Não mede o que de fato está passando, né? Também tem os hidrômetros, né, que a gente vê que mede a água, né? Marcador de água que a gente utiliza, ele mede a quantidade de água que passou e não o que está passando no momento. Balanças industriais, entre outros. Então, os medidores de quantidade podem ser classificados em medidor de quantidade por pesagem e medidor de quantidade volumétrica. É que eu estou apanhando aqui com o mouse. O monitor ficava muito longe, agora ele está muito na minha cara. E medidores de quantidade por pesagem, medidores de quantidade volumétrica. E os medidores de quantidade por pesagem são utilizados para a medição de sólidos, no caso de balanços industriais, né? Eles possuem uma espécie de cristal piezoelétrico, que o peso, né, pressionando o cristal piezoelétrico, ele gera militensão. E essa variação de militensão, ela é muito sensível. O que é um equipamento de alta sensibilidade? Balança de precisão, né? Já deve ter ouvido falar. Equipamento de alta sensibilidade, ele possui uma grande capacidade de medir uma variação muito pequena. Então, qualquer variaçãozinha ele tem a capacidade de medir. Qualquer não, né? Modo de falar. Mas ele tem a margem de erro dele. Mas sensibilidade é isso. É grande capacidade de medir uma variação muito pequena. Os de quantidade volumétrica, né, já são... Espera aí, pessoal. Já são aqueles que o fluido passando
em quantidades sucessivas pelo mecanismo de medição, faz com que o mesmo acione o mecanismo de indicação. Então, o que está passando ali, ele está indicando. Então, esses medidores são muito utilizados como os elementos primários de bombas de gasolina, né, dos hidrômetros, elementos primários, tá? Não o que indica para você. Então, aqui exemplos, ó, disco mutante, né, tipo pistão, tipo pás giratórias, tipo nódulos rotativos. Tá? Esses nódulos rotativos aqui, pessoal, também é chamado de roots. Um deles, ele é o primário, o outro é o secundário. É como se fosse um é master, o outro é slave. Um está aqui só para girar e o outro está só para medir, né, para indicar. Então, deixa eu voltar aqui. Pás giratórias. Né? Então, entra aqui, ó, ele faz uma força centrífuga e vai girando a pá. Como se fosse uma espécie de ventilador, mas bem mais inclinado, tá vendo? Bem mais inclinado. Para ele pegar, desculpa, uma certa quantidade. Então entra uma certa quantidade, ele gira e entrega do outro lado. Ó, o tipo de disco mutante, ó. Ele vem, o fluido, encheu aqui, ó, pressurizou, olha o indicador. Ele vai empurrar para baixo e vai passar aquela quantidade. Passou aquela quantidade, ele vai fechar. Tá? Se for uma quantidade que mantenha ele lá no fundo, ele vai ficar passando aquela quantidade mantendo no fundo e a pazinha vai ficar no final, tá? Uma vazão alta. Né? Se reduzir, o fluxo aqui vai levantando e vai ficar passando um fluxo menor. Aí ele vai estar a pazinha aqui mais para a esquerda, indicando para o contagiro um fluxo menor. Tá? Então é disco mutante. A pistão, a quantidade de fluido que entra vai deslocar um pistão, tem que ter força suficiente para deslocar o pistão e permitir a passagem, tá, para o outro lado. O processo de calibração é quando você ajusta a tensão da mola. Tá? Você ajusta a tensão da mola. Ajustando a tensão da mola, você tem que ter mais fluxo para vencer a pressão da mola, né, para poder passar o fluido. Então, é uma espécie de calibração. Você pegar um instrumento padrão, né, e comparar com o outro e corrigir o outro. Já os medidores volumétricos são aqueles que exprimem a vazão por unidade de tempo. Né? Então, o caso de medição de vazão por pressão diferencial. Lá, quando nós falamos sobre variáveis de processo, pressão, eu comentei isso com vocês. Né? Que medição de vazão por pressão diferencial usava o ΔP, né? A pressão de alta menos a pressão de baixa. Então, a pressão diferencial é produzida por vários elementos primários colocados na tubulação, de tal forma que o fluido passe por eles. E a função é exatamente aumentar a velocidade do fluido e diminuir a área de diâmetro da tubulação. Né? Uma seção de pequeno comprimento para ver exatamente uma queda de pressão. Então, aonde entra, né, está vindo o fluido, ele está com a tubulação total, aí ele vai passar por um furo, ou seja, vai aumentar a pressão desse lado e vai diminuir a pressão do outro. Né? Então, vamos falar de pressão. Né? Se você diminui o diâmetro, você diminui a pressão e aumenta a velocidade. Né? Então, olha aqui o exemplo. Vem o fluido, ó, alta pressão, ó, tá vendo? Aí aqui ele diminui a pressão e aumenta a velocidade, e depois volta o tubo, né, grande, então ele vai aumentando a pressão na tubulação novamente. Mas nesse ponto aqui, ó, existe uma diferença de potencial, tá vendo um líquido aqui, ó? A coluna d'água ou coluna de mercúrio. Aumentou a pressão, vai empurrar mais aqui, ó.
tem menos pressão, vai ficar desproporcional. E essa variação de pressão, esse delta, né, vai aparecer aqui embaixo. Ó. Delta P vai ser a pressão de alta menos a pressão de baixa. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, repara na diminuição aqui do diâmetro. Vamos ler aqui. Ó. Uma vantagem primordial dos medidores de vazão, ΔP, é que os mesmos podem ser aplicados a uma grande variedade de medição, envolvendo a maioria dos gases líquidos, inclusive fluidos, né, com sólidos em suspensão, bem como fluidos viscosos em uma baixa temperatura e em pressão constante, né, e bastantemente ampla. Um inconveniente desse tipo, né, de medidor é a perda de carga que causa no processo. Então, aqui acontece uma perda de carga, né, que ele vai recuperando posteriormente. Então, sendo a placa de orifício, deixa eu marcar esse carinha, vai destacar aqui para vocês. Sendo a placa de orifício, o dispositivo que provoca a maior perda de carga, considerada irrecuperável, de 40% a 80%. Variação na variação de pressão esperada. Escoamento de fluidos em tubulações, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pessoal, aqui para trás, nos tipos de medidores, comenta, tá? Mas sobre placa de orifício a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Então, conceitos básicos. Então, regime de escoamento de fluidos em tubulações. Vamos falar, por exemplo, antes da placa de orifício. Então, o escoamento de um fluido, uma tubulação, pode ser caracterizado, né, por um dos seguintes regimes. Isso se torna muito importante, essa informação. Que é, uma é o regime laminar e a outra é o regime turbulento. Tá? Então, o regime laminar ou regime turbulento está muito relacionado, né, à capacidade de escoamento. Então, a corrente considerada laminar se caracteriza por um escoamento em camadas planas, ou chamadas de concêntricas, né? E dependendo da forma do canal do tubo, sem passagem das partículas do fluido, de uma camada, deixa eu organizar aqui a minha tela de edição, em uma peraí, passagem de partículas do fluido em uma camada para outra e sem variação de velocidade para determinada vazão. Tá? Ou seja, em uma determinada quantidade de vazão, a gente vai ter o fluxo chamado laminar. Acima dessa quantidade, o fluxo vai passar a ser turbulento. Isso aqui aumenta a vibração em tubulação, em conexão, e pode gerar uma série de problemas, né? Romper tubulação, por exemplo. Então, a corrente turbulenta, ao contrário, é caracterizada por uma mistura intensa do líquido e oscilações de velocidade e pressões diferentes. Então, o movimento das partículas ele vai ser desordenado e suas trajetórias geralmente em formas complicadas. Já o número de Reynolds, a gente vai voltar a falar sobre isso. Já o número de Reynolds, ele é o coeficiente que determina a laminaridade do escoamento do fluido. Ou seja, é esse cara que vai determinar para a gente, né? Que vai determinar para a gente se o fluxo será laminar ou se o fluxo será turbulento. Tá? Então, o número de Reynolds vai ser um número adimensional, ou seja, não possui unidade de medida, né?
usada em mecânica dos fluidos para cálculo de regime de escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. Inclusive, o pessoal de engenharia civil, tem alguém de engenharia civil, pessoal, fazendo essa disciplina? Ela é uma disciplina característica para quem é de engenharia de produção e quem é de engenharia de controle e automação. A engenharia civil, ela é eletiva, né? Eletiva. Então, a galera de engenharia civil estuda esses conceitos de vazão lá numa disciplina chamada hidráulica, né? Então, usa exatamente esses padrões aí. No nosso caso, a gente usa vazão industrial, né? De qualquer fluido. Uma cerveja, a gente está falando de cerveja em... Deixa eu ver quem entende de cerveja aqui. Acho que é o Luciano Nunes, né? Que entende de cerveja. Acho que é o Luciano aí que entende de cerveja. Falou de cerveja, chamou para beber, ele entende. Cícero também. Né? Eu só entendo de cerveja. Eu tô bebendo pouco agora, professor. Tá devagar. Não acontece. Ó, o eu Luciano parei. não entende, não. A vazão Tá de devagar, né, Cícero? Tá devagar, né? eu fechei a válvula. Isso aí. Fechou? Já teve aula sobre válvula lá, já Fechou. sabe como é que funciona. De fogo. Então, em uma indústria de bebidas, por exemplo, já que a gente está falando em bebidas, né? Então, de Coca-Cola, de suco, ou de cervejaria. Então, o controle do número de Reynolds é fundamental, porque ele vai determinar se o fluxo na tubulação é laminar ou se o fluxo na tubulação é turbulento. Por que eu falei, né, sobre cervejaria? Isso, olha lá, o Rony já conhece, olha lá. O Rony já conhece. Viu como é que eu falei que tinha gente que entende? Eu só confundi. Por que eu falei de cervejaria? Né? As cervejas não possuem densidades diferentes, então elas vão trabalhar com escoamentos diferentes, com números de reinos diferentes. Né? E assim como o Rony comentou, determinado valor é considerado laminar, acima de determinado valor é considerado turbulento. Tá? E é utilizado em projetos de tubulações industriais, asas de aviões, inclusive. Aí você fala, pô, mas está falando de tubulação, para falar de asa de avião? Ela não passa uma estrutura gasosa pela asa do avião. Né? Então, está mais laminal, mais turbulento, está relacionado à mesma coisa. A única diferença é que é ambiente gasoso, não é ambiente líquido. Então, o fluido tem um fluxo laminar, né, que é a condição ideal, quando as moléculas poliméricas se movimentam paralelamente ao longo, no caso de fluido líquido, tá, gente? Paralelamente ao longo de um tubo. Isso acontece até uma certa velocidade, que eu vou destacar aqui. 6 metros por segundo, tá vendo? No caso de óleo, tá? Se o fluido que trabalha numa tubulação for óleo, né? Então, 6 metros por segundo. É claro que densidades diferentes, essa velocidade vai variar. Então, quando há um aumento de velocidade do fluido, as perdas de pressão são maiores, devido ao aumento ao atrito com as paredes do tubo. Né? Isso vai gerar, obviamente, calor, né? Efeito Joule, e assim um fluxo turbulento. Tá? E o fluxo turbulento aumenta a vibração, o medidor não mede com tanta precisão e exatidão, ou seja, o fluxo turbulento não é interessante. O quanto puder minimizar, melhor. Então, observação. Ó. Tipo de fluxo depende de alguns fatores, como a velocidade do fluido que nós comentamos, e dei um exemplo aqui, o diâmetro do tubo, a viscosidade do fluido, a rugosidade interna das paredes do tubo,
Comprimento de uma tubulação também, pessoal. A tubulação está em linha reta, pô, mas são muitos quilômetros. Então, esse fluxo laminar aqui, uma hora ele vai bater na parede e vai começar a tornar o fluxo turbulento. Para saber quando o fluxo é laminar ou turbulento, a gente calcula o número de Reynolds que a gente está comentando, né? E o número de Reynolds, ele é calculado, né, por, sem unidade de medida. Então, ele é calculado pelo diâmetro interno do tubo em centímetros. Então, se estiver em metro, tem que passar para centímetros. O V maiúsculo, velocidade da velocidade de escoamento do fluido em centímetros por segundo, né? E o V minúsculo, a viscosidade cinemática do fluxo em Stokes, tá? Ou Stokes, entre 0,45 a 0,5 para óleo hidráulico industrial, tá? O teu carro, a tua moto, você não tem que botar óleo, então tem a viscosidade cinemática do fluido em Stokes, e você pode calcular o número de Reynolds se você souber o diâmetro do tubo em centímetros e se souber a velocidade do fluido em centímetros por segundo. Aí você vai ter uma ideia se o fluxo é laminar ou se é turbulento. Então, o número de Reynolds indica o tipo de fluxo, ou seja, qual o tipo de escoamento do fluxo. Se for de 0 a 2000, como indicou, né, o engenheiro Rony, a gente já diz logo que ele é laminar. Se for entre 2.000 e 3.000, aí depende de outros fatores. Se é uma tubulação reta, né? Se é uma tubulação muito comprida, se tem várias curvas, várias conexões, né? Se a tubulação passa em algum momento, se a tubulação rígida em algum momento passa por alguma tubulação flexível, aí você vai informar entre 2.000 e 3.000, você vai informar se é turbulento, tá? Agora, acima de 3.000 já é considerado, acima de 3.000 já é considerado turbulento, sem sombra de dúvidas, tá? Ah, poxa, deu 2.500 entre os dois. Poxa, mas tem muita curva. Pô, então eu posso considerar ele como naturalmente laminar, né? Que as restrições de tubulação curva vai aumentar mesmo o número de Reynolds do escoamento. Mas normalmente ele pode ser considerado como laminar. Então, vamos refletir calculando. Qual o tipo de fluxo para um caso onde a viscosidade do óleo é de 0,5 estoques, né, e a velocidade do fluido em 400 centímetros por segundo, e o diâmetro do tubo, né, é igual a 2 centímetros. Então, pegamos a fórmula, substituímos, ó, velocidade vezes o diâmetro do tubo dividido pela viscosidade. Tá? Então, 1.600 Reynolds. 1.600 Reynolds está abaixo de 2.000, ou seja, significa que o fluxo é laminar. Então, é assim que a gente trabalha, né, com base no dimensionamento, para ter uma ideia se o fluxo está laminar. Então, digamos que está dimensionado equivocadamente, aí você está com um fluxo muito turbulento, aí você pega as informações que você tem, faz o cálculo, poxa, deu turbulento, aí realmente, ó, se a gente aumentar o diâmetro desse tubo aqui, ele foi mal dimensionado anteriormente. Então está vindo um fluxo muito turbulento, o medidor está variando muito, né? Isso é porque colocaram erradamente o projeto. Então, se tiver alguma dúvida, pessoal, sinaliza, tá? Outra coisa importante, no slide de vocês não aparece essa resolução. Então, quem quiser dar print de tela, fica à vontade. Tá? Ou quem quiser anotar. Ok? Então, vamos lá. Conceitos básicos.
distribuição de velocidades. Então, nas medições de vazões na indústria, o regime de escoamento ele é considerado turbulento na maioria dos casos. Por quê? Né? Exatamente porque você não vai trabalhar somente com tubulação em linha reta. Você vai trabalhar com um monte de curvas, né? Joelhos, curvas de 90 graus. Inclusive para tubulação é péssimo, curva de 90 graus. Então, o regime turbulento ele é caracterizado por um perfil de viscosidade mais uniforme, né, que o perfil correspondente no regime laminar. Que é o regime laminar, a velocidade vai tendendo a aumentar. Né? Então, viscosidade, por definição, é uma das mais importantes características dos fluidos, já que interfere diretamente no regime do escoamento. E a equação da continuidade, supondo um fluxo de regime permanente em uma tubulação, não haverá acumulação de massa no volume compreendido entre as seções que vou apresentar a seguir. Pois, neste caso, né, pelo menos a massa específica varia, deixando de ser um regime considerado permanente. Né? E o princípio de Bernoulli, a gente vai trabalhar exatamente essas equações que eu vou mostrar. Olha aqui, ó, seção 1 e seção 2 que tinha comentado. Então, supondo um princípio, né, um fluido perfeito, ou seja, uma condição de ideal, que não possui viscosidade alguma, né, o seu deslocamento ocorrendo sem atrito e, portanto, sem perda de energia. Você fala, caramba, Brian, essa condição ideal não existe. Não existe. Mas, para caráter científico, a gente utiliza a condição ideal. A diferença de pressão entre as seções vai depender do peso específico e da diferença de altura, né? Z1 e Z2 aqui das seções, ó. Relacionado às diferenças de altura, que é a inclinação da tubulação. Então, o enunciado do princípio de Bernoulli, né, na verdade, ele diz o seguinte, que a pressão total de um fluido incompressível, tá? Ou seja, ele despreza a capacidade de compressibilidade de um fluido, em regime permanente, de escoamento e sem perdas, mantém-se constante ao longo da tubulação. Então, nota-se que é uma definição ideal. Né? Fluido incompressível não existe. Aí você fala, pô, Brian, mas o óleo ele não tem compressibilidade. Não, tem sim. A água não tem compressibilidade. Tem sim. O fluido líquido, comparado ao fluido gasoso, a compressibilidade é tão ínfima que a gente, para caráter científico, considera ela inexistente. Mas existe sim, tá? E a representação matemática desse teorema é essa daqui. A gente vai entendê-la melhor. Né? Olha aqui, a equação, né, do ponto mais alto e a equação do ponto mais baixo. Né? Então, ele faz uma questão de igualdade, já que diz que em regime permanente, sem escoamento, sem perdas, mantém constante. Por isso é que está esse igual aqui. Ó. Tá? Vamos entender melhor. Então, ó, P1 e P2 são as pressões estáticas medidas, né, nesse ponto aqui de entrada e nesse ponto de saída, em Pascal. Tá? O D minúsculo, peso específico, né, em normal por metro cúbico. O G, aceleração gravitacional, né, em metros por segundo ao quadrado. Deixa eu acertar aqui essas coisas. Em metros por segundo ao quadrado.
Pronto. E J1, J2, velocidades médias do fluido nas seções 1, de altura 1, e de altura 2 em metros por segundo. Então, aplicando o teorema de Bernoulli, as seções 1 e 2 da figura ao lado, considerando a tubulação horizontal, outra condição ideal, a gente despreza as alturas Z1 e Z2. Então, Z1 e Z2 sendo uma igual à outra, ou seja, considerando 100% horizontal, desprezando a inclinação. Então, você vai desprezar Z1 e Z2. Vai botar igual a zero. Então, o princípio de Bernoulli diz que a soma da energia potencial e da energia cinética são constantes para uma vazão constante nos pontos de um sistema. Tá vendo? Diz que a soma é constante, tá vendo aqui, ó, do lado de cá e do lado de cá. A soma de energia potencial e cinética são constantes para uma vazão constante. E quando o diâmetro do tubo diminui, a velocidade do fluido aumenta, que você vê essa relação aqui, ó, inversamente proporcional. Força da gravidade dividido por 2 vezes o valor da força gravitacional, aceleração da gravidade. A energia cinética vai aumentar. Então, logo, a energia cinética precisa ser compensada por essa redução de pressão. Ou seja, ele está afirmando que se reduzir a pressão, se aumentar a velocidade, reduz a pressão. E você tem que compensar essa redução de pressão. Então, o princípio de Bernoulli ele trabalha exatamente com essa redução de diâmetro do tubo, aumentou a velocidade, o medidor ele vai pegar a variação da pressão de baixa com a pressão de alta, e depois, quando aumenta aqui, ó, a tubulação ele vai, pressão de baixo, ó, aumentando a velocidade de escoamento. A pressão de baixo está aqui embaixo, na verdade. Fica mais clara a visualização. A pressão de baixa está aqui embaixo. E volta a ser depois que aumenta a tubulação, volta a ser pressão de alta de novo. Tá? Já voltando, mas nesse ponto aqui, pressão de baixo, pressão menor. Então, essa variação de pressão, ΔP, pressão de alta menos pressão de baixa, é que ele faz a respectiva medição. Tá? Instalação e método de medição por variação de pressão, por ΔP. Agora vamos conhecer a tal da placa de orifício. A placa de orifício. Então, na indústria, o método mais usado para medir uma vazão, pelo princípio de pressão diferencial variável, é através da placa de orifício. Notem, tubo, aí tem um flange, outro flange cheio de parafuso, tubulação. Então, passa pela tubulação esses flanges e a parafusa com uma placa de orifício no meio. E aperta pra caramba para não ter vazamento, nem por conta da pressão. Aí o que acontece é que essa placa de orifício, olha uma entrada de sinal e a outra entrada de sinal, uma de cada lado. Então aqui nós temos um transmissor, a válvula de bloqueio de um lado do outro, embaixo, para manutenção, e aqui nós temos um transmissor de vazão.
E aqui nós temos o elemento sensor, geralmente é um sensor de capacitivo, né? uma membranazinha. Então você aplica a pressão de um lado, ele vai fazer assim. Aplica a pressão do outro, vai diminuir isso, né? Aplicou pressão do alto, pressão de alta e a pressão de baixa. Quando é igual, ele fica reto. Se anula, zero. Se a pressão de um lado for maior do que o do outro, vai ser pressão de alta e de baixa. Então ele vai tender a fazer assim. E essa variação de deslocamento é que ele entende, né, que é uma variação de pressão e converte para valores de unidade de medida de vazão. Então, pegando esse projeto aqui industrial e trazendo ele para diagrama. Tá? Deixa eu ver se eu consigo de alguma forma aqui. Consigo. Vamos para cá. Esse projeto industrial é exatamente o que eu trouxe para cá. Bom, então nós temos o elemento sensor, né? Elemento sensor de vazão, lembra disso? Ó? Instrumento discreto montado no campo do tipo elemento sensor de vazão. Né? E ele está acoplado junto com o instrumento discreto montado no campo do tipo transmissor de vazão. Então o elemento sensor está aqui, né? Então ele recebeu o sinal, o elemento sensor, acoplado ao elemento transmissor. Né? Então, o elemento sensor ele vai identificar essa variação de pressão, né? E o elemento transmissor vai receber essa diferença, né? E vai enviar, olha nesse exemplo aqui, ó, enviando em sinal pneumático, para um instrumento discreto, montado no painel principal acessível ao operador do tipo identificador de vazão. E vai identificar, ele recebe sinal pneumático. Então, ele vai receber, no caso, sinal de 3 a 15 PSI, neste exemplo aqui. Então, o que ele vai fazer exatamente? O ΔP, ou seja, por pressão diferencial, ele vai indicar vazão. Tá? Então, aqui, pressão diferencial, ele vai indicar vazão. Essas respectivas unidades, né? Vai indicar vazão. Mas, na verdade, ele foi medir pressão diretamente e indiretamente indicar vazão. Partindo da equação geral de Bernoulli, concluiu-se que a vazão só irá variar em função de raiz da variação de pressão, pois todos os outros parâmetros são constantes. Né? E se são constantes, podemos simplificar dizendo que a constante é igual a constante vezes a raiz da variação da pressão. Tá? Então, a constante que depende de fatores como a relação entre a placa de orifício, tipo de placa de orifício e a tubulação. Né?
as características do fluido. E o ΔP, que a gente já sabe que é, né, a diferença entre as pressões, a montante e a jussante da placa de orifício, ou seja, antes e depois dela. E é importante observar que a variação de pressão varia quadraticamente em função da vazão. Por isso que o quadraticamente vira a raiz do outro lado. Tá? Deixa eu voltar se eu tivesse posto. A fórmula, na verdade, é essa daqui. Tá? A fórmula, na verdade, é essa aqui. Observar que quadraticamente. Por isso que a raiz quadrada somente de ΔP e não de tudo isso aqui. Porque quadraticamente a função quadrática. Pessoal, voltei, eu tinha caído. Vocês estão vendo a tela, estão ouvindo? Colaborei, tinha me derrubado. Dá um alô aí, pessoal. Tá, para mim está dizendo agora que está tudo ok, mas posso repetir sim. Como é quadrático, tá vendo? O máximo de porcentagem da variação de pressão vai ser o máximo de porcentagem de vazão. Só que olha aqui, ó, 70, ó, de 0, 25, 50, 75, 100. Uma proporcionalidade, né? Só que a abertura, a vazão do fluido, ela não vai proporcionalmente bonitinha. Se fosse também 0, 25, 50, 75, 100, seria um gráfico linear. Se fosse. Né? Se é um gráfico linear. Ou seja, o que varia igualmente na vazão. Mas não. É um gráfico exponencial. 50% da porcentagem da variação de pressão, na verdade, ele vai dar 70,7%, né, da vazão. Ok? Então, provando que o gráfico não é linear. Ah, se eu aumentar a pressão na câmara de entrada, na tubulação ali no medidor de vazão, ele não vai aumentar linearmente na saída, ele vai aumentar exponencialmente na saída. Então, aqui está a comparação, exatamente como o gráfico nos informa. Zero variação de pressão, zero vazão.
100% de variação de pressão, 100% de vazão. Agora, se botar 50% de variação de pressão, ele vai para 70,7% de vazão. Não é linear. Bom, um estudo de caso, para a gente refletir aqui junto. Supondo o fluxograma mostrado nessa figura, sabe-se que a malha possui como características vazão máxima de 10 metros cúbicos por hora, né? Variação de pressão produzindo com essa vazão, né, é de 2.500 milímetros de água. Lá em pressão nós chegamos a ver o conceito de metro cúbico de água, né, de coluna d'água. Mas pode ser milímetros também. Cúbicos não, metros de coluna d'água. Pode ser centímetros de coluna d'água ou milímetro de coluna d'água. Tá? Deixa eu corrigir isso aqui, gente. Delta P. Delta P. Com essa, né? O delta P produz essa variação. Como saber o sinal de saída do transmissor que está calibrado de 3 a 15 PSI? Aqui embaixo. Então, vamos pegar. Ele está calibrado para enviar de 3 a 15 PSI. Okay? Para enviar para o indicador. Como saber o sinal de saída do transmissor, né? Transmissor de vazão, FT, calibrado de 3 a 15 PSI, quando a vazão for metro cúbico por hora. Então, nós temos o delta P, 2.500, nós temos o sinal que ele envia de 0% da variável, 3 PSI, 100% da variável, 15 PSI, quando tiver uma vazão de 8 metros cúbicos. Então, vamos lá. Determinação da constante. Se você tem a vazão, se você tem o delta P, calcula a constante. Né? Então, a vazão máxima, 10 metros cúbicos por hora. Então, a vazão máxima, 10. Né? Delta P, a variação foi dada, 2.500. Então, 10 sobre raiz de 2.500, que dá 50. Então, 10 sobre 50, o K, aproximadamente 0,2. Aproximadamente não, vai dar certinho aqui. 0,2. Né? Portanto, o delta P vai ser ao Q 10 sobre o K 0,2. Então, o Q não vai dar 10 não, né? Desculpa. A vazão máxima de 10. Né? Então, para a vazão máxima, 10. Só que ele está, no momento, enviando a informação de 8 metros cúbicos e não 10. Né? 80% da capacidade. Então, 8 e o dividido por 0,2, que é o valor do K. E tudo isso ao contrário, né? Porque é a raiz disso. Então, 1.600. Então, o delta P, para uma vazão de 8 metros cúbicos por hora, o delta P não será 2.500 milímetros de água, será 1.600 milímetros de água. Então, a outra forma, ó, para a pressão de saída do transmissor, né, nós vamos pegar o valor medido na escala 0, né, na saída, sobre os planos de saída.
tem que ser igual ao valor medido na entrada sobre o span de entrada. Menos zero sobre o span de entrada. Então, o valor medido da variação de pressão na entrada do transmissor sobre o span de entrada do transmissor vezes o span de saída do transmissor, resultado mais zero da saída do transmissor. Né? Então, substituindo os valores, 1.600 sobre 2.500 vezes 12, o span de saída do transmissor. Como assim 12? Span não é o alcance, a saída não é de 3 a 15. Como é que calcula o span? 15 menos 3. Né? Então dá 12. Por isso que o span de saída do instrumento, de 3 a 15, então dá 12. Tá? Posso até voltar. E esse de 3 a 15, 12. Para entender esse 12 aqui. Ó. Mais o zero da saída. Quem é o 0% da saída do transmissor? 3 PSI. Está aqui. Ó. É o 0% dele, é o zero dele. Então, mais 3. Sai 10,68 PSI. Ou seja, para trabalhar com 80% da capacidade, ele vai estar enviando 10,68 PSI. Então, a saída dele vai ser, né, o valor medido do ΔP sobre o span de entrada do instrumento. Né? O ΔP aqui, ó, o ΔP aqui, né, não é 2.500? Ou seja, qual é a pressão inicial dele? Zero. Qual é a pressão final dele? 2.500. Então, 2.500 menos zero, 2.500. Então, por isso que aqui está ΔP seria 2.500 menos zero. Tá? Então, saída 10,68 PSI. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Ficou fácil de entender? Como é que... Se eu posso repetir? Posso sim. Ah, não, se posso repetir era outra coisa. Ah, foi quando caiu, tá. Mas posso repetir, vamos lá. Posso repetir rapidamente. Então, a saída do transmissor de vazão, olha meu mousezinho lá embaixo. Da fórmula com a raiz, que é para repetir essa fórmula aqui. Ó. Aqui é para a gente calcular o ΔP, não inicial. Né? Não inicial, mas o real. Calculou o K, 0,2. O que não é o máximo, mas é o que está no momento. Ó. Quando a vazão for 8 metros cúbicos por hora. Então, 8. E o resultado ao quadrado. Então, se fizer, vai achar 1.600 o ΔP quando a vazão não for máxima, quando ela for 80% da capacidade. Tá? Se o máximo é 10 e está medindo no momento 8, então 80% da capacidade. Se o máximo é 10 com o ΔP de 2.500, então no momento está medindo 80% da capacidade, vai dar uma vazão 80% da capacidade da variação da pressão. Que era 2.500, vai ser 1.600. Então a gente pega, né, esses 1.600, que é o valor medido do ΔP no momento, dividido sobre o span de entrada. O span de entrada ele disse que a variação ΔP é 2.500. Então 2.500 menos 0, 2.500, está aqui. Vezes o span de saída. Ele disse que a saída do transmissor está calibrado para sair de 3 a 15 PSI.
Ou seja, 15 menos 3. Span não é alcance do instrumento que nós vimos. 15 menos 3, 12. Então está aqui o 12. Mais o zero da saída do span. Quem é o zero da saída do span? 3 PSI é o 0% da variável, 15 PSI é o 100% da variável. Então, 3 é o zero da saída do transmissor. Então, faz essa matemáticazinha. Nesse caso, deu 10,68 PSI. Tá? Ou seja, quando tiver com 80% da capacidade, ele não vai marcar 15 PSI, ele vai marcar 10,68 PSI. 0% da capacidade, ele vai marcar 3 PSI. 100% da capacidade, ele vai marcar 15 PSI. Ok? Pô, Brian, sairia eu fazendo só a regra de 3. Sairia. Tá? Mas, se quiser saber como o transmissor trabalha, ele trabalha dessa forma. Fazendo essa matemática. Outro método de trabalho para fazer esse cálculo, né? Ele se adotando K igual a 10. Então, o range do instrumento a gente já viu. 3 a 15 PSI. O span do instrumento é o máximo menos o mínimo, ou seja, 12 PSI. E o 3 PSI é o 0% da variável, 15 PSI, 100% da variável. E neste caso, 8 metros cúbicos por hora, que é o que está medindo no momento, equivale a 80% da vazão, né? Visto que a vazão máxima é 10 metros cúbicos por hora. Então, aplicando a variação do Q, a fórmula do Q, a gente vai ter o constante K sendo dividida pelo Q e ambos em raiz. Raiz quadrada, ou seja, bota entre parênteses. Então, 80 por 10, ou seja, 8 por 1, e resultado ao quadrado vai dar 64, ou seja, 64%. Então, vamos lá. Delta P sobre 100, né, de 100%, mais o zero da variável que eu fiz. Então, delta P delta P sobre 100, 0,64 vezes 12, o resultado mais 3 vai dar os mesmos 10,68 PSI. Aí você escolhe se você faz no outro método ou se você faz nesse método. Primeiro, pega os valores, calcula o K, calcula o delta P atual, né? E não o máximo. Calcula o delta P que está sendo medido. E calcula a saída usando o delta P medido sobre o delta P máximo, resultado vezes o span do instrumento, né? E o resultado mais 0% da variável, que nesse caso é PSI. Ok? E a segunda, aparentemente, parece ser mais simples, mas eu, em particular, eu entendo com maior habilidade, né, a segunda forma de fazer. Tá? Para vocês escolhem, se cair na prova, a forma que vocês quiserem. Então, tá vendo? Medindo 10,68 PSI e está informando 8 metros cúbicos por hora, que em valor de pressão significa 1.600 milímetros de água. E está indicando 8 milímetros cúbicos por hora. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver, sinaliza, tá, gente?
Placa de orifício. Um dos dispositivos inseridos na tubulação para se criar uma pressão diferencial, o mais simples e mais comum é a placa de orifício, que nós já viemos comentando por alto. Eu falei que eu ia falar mais sobre ela depois. É a placa de orifício. Consiste em uma placa precisamente furada, ao qual é instalada perpendicularmente à tubulação, tá vendo? A tubulação enrosca aqui e continua do outro lado. O que ela faz? Ela reduz o diâmetro. E ela é muito polida, tá, gente? Muito, muito, muito polida. Muito polida. Eu já trabalhei com esse tipo de equipamento, ela é muito polida, exatamente para reduzir os atritos, reduzir as perdas. Então, consiste em uma placa precisamente furada, na qual instalada perpendicularmente da tubulação, e apresenta uma placa de orifício montada entre os flanges, né? Então, é essencial que as bordas do orifício estejam sempre perfeitas, como eu falei, são muito polidas, porque se ficarem imperfeitas ou corroídas pelo fluido, a precisão da medição será comprometida, obviamente. E, costumeiramente, é fabricada em aço inox, monel, latão, dependendo do fluido. Vantagens: fácil instalação, econômica, construção simples, manutenção e trocas simples. E desvantagens: alta perda de carga, né, já que você baixa muito a pressão e aumenta muito a velocidade. E baixa rangeabilidade, ou seja, a exatidão em um determinado ponto. Lembra que rangeabilidade é que o fabricante só mantém a exatidão do instrumento com base em uma determinada faixa de medição, né? Abaixo daquela faixa de medição, ele não consegue garantir a exatidão do instrumento. Exemplos de flange, não, de placa de orifício diferente, né? O furo bem reto, o furo mais boleado ou o furo menos boleado externamente, né? Um ângulo mais agudo, né? Para ter uma variação de distância diferenciada e voltar a aumentar a pressão depois. Então, imagem de placa de orifício, tem algumas que esse furo aqui no meio, ela não é totalmente redonda, ela vai, vou mostrar agora, ela vai reduzindo esse tamanho do diâmetro. Eixo orifício concêntrico, tipo de placa utilizado para líquidos, gases, vapor, que não contenham sólidos em suspensão. Se tiver utilizado quando o fluido possui sólido em suspensão, os quais possam ser retidos e acumulados na base da placa, sendo o orifício posicionado na parte de baixo do tubo. Ou seja, quando o fluido tem retido acúmulos, né, o fluido sólido, se botar o furo em cima, no meio da tubulação, ele vai ficar retendo uma quantidade boa aqui embaixo. Então, o furo é mais abaixo, que com o flange aqui vai ficar bem na parte de baixo. Então, vai escoar qualquer fluido. Tá chamado de eixo excêntrico. Excêntrico é porque é fora do centro. Segmental, né? Então, essa placa tem a abertura de passagem do fluido disposta, né, em forma de segmento de ciclo, né? Por isso que o nome é segmental, porque não chega a ser um ciclo completo. Pode ser, igual nesse caso aí, um semiciclo, mas pode ser menos. Usem fluidos e com alta, né? Você pega a tubulação cortada e você prende ela de um lado, prende ela do outro. E a placa de orifício, ela sai do meio. Exemplo aqui de placa de orifício, tá vendo? Aí sai as tubulações, nesse caso rígida, né, de cobre, e vem cada linha para uma câmara dos transmissores. Ó. Para ter uma ideia se é transmissor de alta ou de baixa. Olha outro exemplo aqui. Ó. Aí tem válvula manual, inclusive. Ó.
vai uma tubulação, aí outra tubulação. Nessa outra imagem aqui, ó, tivemos flanges, flange de entrada e de saída, as válvulas manuais, ó, né? E as tubulações de cobre, ó, vem, olha o transmissor aqui embaixo. Ou seja, o transmissor não está lá em cima, ele está numa área útil, né? Para o usuário ter acesso, não lá em cima. Então, a tubulação de cobre vem até ele. Então, tomada D e 1/2D. É quando as tomadas... Olha a placa de orifício flange aqui, ó. É quando as tomadas não são no flange, mas as tomadas são na tubulação. Antes e depois. Tá? Orifício integral. É quando o elemento sensor já está acoplado direto, não tem tubulação, está acoplado direto com o flange, né? E o flange, né, incorporado, né, aparafusado às tubulações. Então, aqui não tem tubulação que leva a ter perda de carga, por exemplo, que leva até o transmissor. Tubo Venturi. Pessoal, só um momento. Deixa eu só assoar o nariz e eu já volto. Vamos lá. Tubo Venturi, né, combina dentro de uma unidade simples, né, e uma curta garganta, tá vendo? E uma curta garganta. Então, vai chegar no momento, ó, gradiômetro hidráulico, ó, pressão alta, ó, e vai ganhando, vai aumentando a tubulação de novo, depois que restringe, vai ganhando pressão novamente. Mas como tem perda de pressão, essa variação aqui H1 menos H3 é que é, né, a referência de altura, né? E H1 menos H2, aqui olha a outra coluna aqui de líquido. E H1 menos H2 é que vai dar a diferença de altura para o instrumento medir. E diferença de coluna de líquido é diferença de pressão, né? Maior coluna de líquido, maior pressão. Menor coluna de líquido significa que tem mais ar, né? E a pressão hidráulica é maior do que a pressão pneumática. Então, ele vai fazer o ΔH aqui, diferença de altura, que vai chamar de diferença de pressão. Então, depois, por mais que ganhe velocidade e aumente a tubulação novamente, ele vai ter sempre uma diferençazinha, ele vai ter sempre perda. O propósito do Venturi é acelerar o fluido temporariamente, baixar sua pressão estática, né? E a recuperação de pressão é bastante eficiente, como a gente pode ver na imagem ao lado, sendo o seu uso recomendado quando se deseja um maior restabelecimento de pressão e quando o fluido medido carrega sólidos em suspensão. Então, o Venturi produz um diferencial menor que uma placa de orifício, já que ele ganha velocidade e vai aumentar a pressão lá em H3, ó, mesmo tendo perda. Em geral, utilizam-se, né, 4 furos espaçados de 90 graus. Né? Os furos aqui, ó, espaçados de 90 graus. Transversais. Né? Eles são interligados por meio de um anel, chamado de anel piezométrico, que é destinado a obter exatamente as medidas, as variações de medidas, das pressões em torno das tubulações. Como nós pegamos a altura H1, a altura H2, então eles vão pegar por esses orifícios. Então, D maiúsculo, diâmetro da tubulação, D minúsculo, diâmetro da garganta da tubulação, aqui, ó, tá? O D minúsculo. Localização da tomada de impulso de alta pressão, é o A, aqui, ó.
E os valores, ó, de 0,5 de diâmetro, 0,65, ele dá uma comparação, né, para a polegada, né, o diâmetro da tubulação em polegada. O B, a localização de baixa pressão, né, que ele pega o diâmetro e divide por 2. O C, o comprimento da garganta igual ao mesmo valor do diâmetro, né? E o R1, R2, R1 de 0 a 1,375 de diâmetro. R1, cadê R1? Aqui, ó. E o R2, né? A inclinação no início e a inclinação no final. E o A1 e A2 sobre a angulação, né? No caso alfa, né? Alfa 1 e alfa 2, a angulação das tubulações na entrada para o D minúsculo e na saída, né, para o alfa 2. Diâmetro, né? Então, exemplo prático, né, de aplicação de tubo Venturi. Olha o tamanho deles, ó, a tubulação industrial. Olha em azul aqui. Olha o tamanho do tubo gigante lá atrás, ó. Ele está com flanges, ó, possivelmente placa de orifício imensa. Ó, a instalação de tubo Venturi para medição de vazão de gás na linha. Olha um tubo Venturi gigantesco aqui, ó. Olha outro menor aqui. Mesmo assim é enorme, né? A outra visualização dessa imagem. 3 tubos Venturi para medição de vazão de gás. Bocal, né, que é o receptáculo. São os tipos de bocais diferentes, né? Então, repara que trabalham com diâmetros diferentes, né? Bocal pela ISA 1932 e bocal pela ASME. Com diâmetros diferentes e comprimentos diferentes. Ó, faz diferença também. Tá? Transmissor de pressão diferencial, que é o que nós comentamos, né, sobre a variação de pressão. Esse da imagem, por um acaso, ele é um transmissor de vazão LD 305, se eu não me engano. Ele é um medidor de pressão diferencial para indicação de vazão da... Ai, meu Deus, fugiu o nome do fabricante. Mas aí o nome do fabricante já é secundário essa informação. Da Smar, tá escrito aqui, ó. Da Smar. Né? Tinha me fugido desse nome. Da Smar. Ele é um transmissor de 4 a 20 mA. Então, 4 mA ele manda 0% da variável, 20 mA ele manda 100% da variável. Então, aqui está o exemplo. Internamente, ele tem um sensor capacitivo, esse modelo aqui. O elemento sensor fica aqui dentro. Aí você entra, né, com a tubulação, você bota um conector aqui ou mangueira. Então, ele vai entrar nos dois lados. Se você deixar aberto, é pressão atmosférica. Então, está entrando pressão atmosférica. A pressão atmosférica, o ΔP vai ser igual a 0. Se você botar a tubulação aqui, outro lado deixar aberto para atmosférica, o ΔP vai ser a pressão que você aplica, a pressão relativa menos a pressão atmosférica. Né? Então, você está extraindo a pressão atmosférica na medição. Ou se você colocar ponto de pressão alta e no ponto de pressão baixa, ele vai calcular e vai dar o delta pelo delta. Agora, esse display aqui, se você desatarrachar essa escotilha, você consegue mudar alguns parâmetros, tem uns botõezinhos aqui dentro. Ou, lá atrás, ó, abrindo a escotilha lá de trás e conectando o Palmer, você consegue parametrizar também as informações que vão aparecer nesse display.
ou você pode conectar ao computador, mas tem que ter uma chave de acesso, tipo um pendrivezinho, que é uma chave de acesso, só funciona o programa se tiver aquilo ali conectado no computador, e o cabo correto, né, que sai o USB do computador, e aí ele grampeia, faz um cliquezinho, positivo no negativo. E esse instrumento sendo HART, a comunicação é 4 a 20 mA. Então, sendo HART, pelo próprio cabo de alimentação, ele transfere a informação. Aí você consegue, pelo programa do computador, acessar e mudar esses parâmetros da tela aqui. Inclusive, fazer com que ele fique durante um tempo, uma informação, aí apaga, acende outra, por exemplo. Ele pode mostrar em milímetros de coluna d'água, ele pode mostrar de 0 a 100% da variável, ele pode ir trocando, ele pode mostrar o ΔP dele, você que seleciona o que ele quer, o que você quer que mostre no display. Então, perda de carga, a relação do bocal, que perde a carga, em relação ao gráfico do tubo Venturi, né? Tubo Venturi de cano longo, perde menos carga, e placa de orifício com flange, né? É o que perde mais carga. Tubo, né, Pitot. O tubo Pitot, também conhecido como tubo de Pitot, né, ele é um dispositivo de medição de vazão através da velocidade detectada em um ponto da tubulação. Então, ele tem um orifício estático e um orifício de impacto, né, e a velocidade detectada é que ele vai indicar. Então, ele vai indicar que ele recebe uma pressão estática, uma pressão de impacto, caixa vedada e bloco de fixação, para fixar na tubulação. Sendo que uma está colocada em direção, né, do fluido em um duto, normalmente a oposição de 90 graus ou 180 graus, a diferença de pressão total entre a pressão estática e a pressão da linha, né, que vai ser a pressão de impacto, é que vai informar, né, a medição de vazão. Então, ao qual é proporcional ao quadrado da velocidade. Ou seja, dinâmica, nós vimos isso daqui lá na aula sobre pressão, quando você for revisar as aulas, nós falamos em tipos de pressão. Pressão estática, pressão dinâmica. Nós vimos essa fórmula aqui. Então, a pressão total menos a pressão estática. Nós vimos a pressão estática, vimos a pressão dinâmica e vimos que a pressão total é o somatório da estática com a dinâmica. Só que nesse caso aqui a gente quer saber a pressão dinâmica, né? Então a pressão dinâmica é a pressão total menos a pressão estática. Ok, mediu. Então a gente pega a mesma fórmula, né? Modela ela para quê? Para calcular a velocidade do fluido. A velocidade na fórmula de pressão dinâmica não é velocidade ao quadrado, né? Então, velocidade vai ser igual a raiz, o quadrado vai para o outro lado em forma de raiz. Pressão dinâmica vezes duas vezes o valor da gravidade, da aceleração gravitacional, dividido pelo coeficiente específico do fluido. Se é óleo, se é água, se é azeite, se é outro tipo de fluido qualquer. Tá? Da água, por exemplo, o coeficiente específico é 1. Então, que seria dividido por 1. Tá? E ao se determinar a velocidade de um fluido em um duto, sabe-se que ao centro deste, a velocidade é máxima, né? No centro do tubo, a velocidade é máxima. Por isso que é colocado aqui o orifício de impacto no centro. Então, para saber a velocidade média, é necessário usar um fator K, o qual é determinado em função do número de Reynolds, olha como é que é importante saber o número de Reynolds, e a rugosidade da tubulação. Então, a velocidade média vai ser igual à velocidade máxima vezes o K. Ou seja, a velocidade máxima, que está aqui, nós calculamos, vezes essa constante.
E como é que calcula a constante? A velocidade média sobre a velocidade máxima. Então, na prática, o fator K é descoberto, mantendo-se a vazão constante, medindo a velocidade em 10 pontos. E, em seguida, calcular a média dessas 10 velocidades, né? E dividir pelo número de velocidade. Ou seja, calcular a média das velocidades dividido por a velocidade máxima. Então, você vai ter a velocidade média pela velocidade máxima, perfeito. Qual foi a máxima? Anota 10 velocidades, faz uma média. Média ponderada, normal. Soma todos os valores e divide pelo número de velocidade que você pegou. Vai ter uma ideia de velocidade média dividido pela velocidade máxima que atingiu. Você tem o valor do K. Tá? Ok? Rotâmetro, né? Então, o rotâmetro, ele é um medidor de vazão com display transparente. Deixa eu botar uma imagem aqui, ó. Com display transparente, pessoal. Então, esse display transparente, olha aqui, ó, tá vendo? Você visualiza de acordo com o flutuador, né? Então, tem tipos de flutuadores diferentes, ó, de bolinha, né? E repara que o vidro dele é mais inclinado, para chegar lá embaixo a bolinha vedar, ó. Ou esses outros modelos de flutuadores. Na imagem aqui está aparecendo o último modelo de flutuador, tá vendo? Então, conexão de entrada, quanto maior for a vazão, mais ele vai empurrar esse flutuador para cima, até o limite máximo de vazão. Tá? Quem já precisou ficar em balão de oxigênio, ele tem um medidor de vazão do tipo rotâmetro. Então, ele é bem similar a esses da imagem de cima, aqui, ou da foto de cima, a qual você vê a vazão em litros, e o medidor de oxigênio hospitalar vai de 0 até 15 litros por segundo, se não me engano. 15 litros por segundo. Então, é um medidor de vazão do tipo rotâmetro. Né? Por que eu sei disso? Porque eu fiquei internado, né, uma semana e meia aí por causa de uma Covid muito forte que eu peguei, vocês sabem. Então eu ficava, você internado por Covid, você não tem acesso a nada nem a ninguém, né? Então eu ficava olhando as coisas industriais e prestando atenção. Então eu vi, né, exatamente, inclusive eu fiquei com vazão máxima de oxigênio. Então eu vi que em ambiente hospitalar, né, aquele oxigênio que vai no paciente, ele tem um rotâmetro desse modelo aqui, e a vazão dele é de 0 a 15 litros. Né? Mas também pode ser utilizado industrialmente para poucas vazões e para grandes vazões, são desse tipo aqui que eu já trabalhei bastante, né? Mais robusto, tá? Bom, pessoal, aí ele vai, né, com a flutuação, né, do flutuador, o nome é flutuador mesmo, ele vai aparecendo na marcação da leitura, como se, aqui está mais fácil de enxergar, mas na imagem de baixo também dá para ver tipo uma régua aqui de valores em litros por segundo, e ele não, litros por minuto, tá? Desculpa. É litros por minuto nesse caso aqui. E você vai tendo uma ideia, né,